No interior do Brasil, em uma pequena cidade chamada Santa Vereda, no sul de Mato Grosso do Sul, existia uma história antiga, que ninguém gostava de contar por completo. Era daquelas lendas que os mais velhos mencionavam em voz baixa, olhando para os lados antes de continuar, como se o simples ato de falar pudesse chamar algo indesejado. Diziam que o perigo não estava em qualquer pessoa, mas no sétimo filho homem de uma mesma família. Quando nenhum dos anteriores fosse menina, eu cresci ouvindo isso como quem escuta uma história distante, até perceber, tarde demais, que aquela história tinha endereço e sobrenome. Eu era o sétimo. Minha mãe nunca confirmou nada, mas também nunca negou. Meu pai evitava o assunto como se fosse uma doença contagiosa. Éramos 7 irmãos, homens, todos nascidos um após o outro. E desde pequeno, eu sentia que havia algo errado comigo. Não no corpo, mas na forma como as pessoas me olhavam, especialmente nas sextas-feiras à noite. Lembro de vizinhos fechando as janelas mais cedo, de cachorros inquietos, de um silêncio estranho que tomava conta da rua quando a lua começava a subir. Com o tempo, fui entendendo que aquilo não era coincidência. Na minha adolescência, comecei a notar mudanças que não sabia explicar. Não eram visíveis no começo, mas vinham como um incômodo crescente, um mal-estar que surgia sempre nas noites de sexta, em que a lua cheia aparecia no céu. Era como se algo dentro de mim despertasse, algo antigo, inquieto, chamando por um lugar que eu não conhecia. Eu tentava ignorar, fingi que era apenas imaginação, até a noite em que não consegui mais. Era quase meia-noite, quando senti meu corpo inteiro travar, como se estivesse sendo puxado por dentro. Saí de casa sem pensar, caminhando até um mato atrás da propriedade, como se soubesse exatamente para onde ir. Foi ali que aconteceu pela primeira vez. A transformação não foi como nas histórias de cinema. Não houve gritos exagerados, nem cenas grandiosas. Foi pior, foi silenciosa, dolorosa, errada. Meus ossos pareciam se reorganizar. Minha respiração mudou, e minha mente começou a se dividir entre o que eu era e o que estava surgindo. Quando percebi, já não estava mais sozinho dentro de mim. O lobisomem não era apenas uma forma a menos. Era uma presença, um olhar que enxergava no escuro e reconhecia coisas que o humano jamais entenderia. E naquela noite, pela primeira vez, eu corri pelas sombras como algo que não pertencia mais ao mundo das pessoas. Os cães das casas vizinhas latiam desesperados, mas nenhum se aproximava. Eu não queria machucar ninguém. E no fundo, parecia que aquilo também não queria. Havia um limite, uma regra silenciosa. Assustar, observar, circular pelos galinheiros, pelos terrenos abandonados, pelos cemitérios antigos da cidade. Como se buscasse algo que nem ele mesmo compreendia. Mas havia um perigo maior. Se alguém visse demais, se alguém reconhecesse, então algo mudava. Não era mais instinto, era necessidade. Foi isso que me fez entender por que ninguém falava sobre aquilo abertamente. Porque saber demais. Na manhã seguinte, acordei em casa, sujo, com um cheiro que não parecia humano. O corpo fraco, como se tivesse atravessado uma doença em uma única noite. Minha mãe não disse nada, apenas deixou um prato de comida ao lado da cama. Meu pai evitou me olhar, e naquele silêncio eu entendi que eles sempre souberam que aquela maldição não era surpresa, era herança. Passei os sábados deitado, doente, tentando esquecer, e os domingos me recuperando aos poucos. Até que, no meio da semana, tudo parecia normal, outra vez menos como se nada tivesse acontecido. Mas acontecia sempre que a lua cheia caía numa sexta-feira. Voltava. Com o tempo, comecei a perceber outra coisa. Eu não era o único que observava. Havia momentos em que, mesmo em forma humana, sentia que algo me olhava de volta, como se aquela presença dentro de mim não estivesse sozinha, como se existissem outros ou algo maior que todos nós. Foi numa dessas noites que vi, à distância, outra silhueta no mato menos maior, mais antiga, parada, apenas me encarando. Não se aproximou, não atacou, apenas observou. E naquele instante compreendi algo que mudou tudo. O lobisomem não é apenas uma criatura, é parte de algo que escolhe quem continua. Hoje eu vivo como qualquer outra pessoa, durante a maior parte do tempo. Trabalho, converso, sorrio, mas evito vínculos. Evito proximidade. Evito qualquer pessoa que possa olhar tempo demais nos meus olhos, porque aprendi o que acontece com quem enxerga além do que deveria. E às vezes, nas noites silenciosas, antes mesmo da lua aparecer, eu sinto aquele chamado de novo, menos mais forte, mais próximo, como se estivesse crescendo dentro de mim. E foi só recentemente que entendi o verdadeiro final dessa história, ou talvez o começo.
porque minha mãe está grávida outra vez. E desta vez, pode vir uma menina, ou pode não vir. E se não vier, alguém vai ocupar o meu lugar, porque o lobisomem não é só uma maldição, é uma linhagem. E, quando chega a hora, ele não escolhe o mais forte.